Será que você já teve alguma crise de fé? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você teve uma crise de fé, não tem problema nisso. Ter crise é algo bom na nossa vida. Não fica assustado. Ter crise é algo bom. Sim, é algo bom. Por quê? Porque a crise é um momento de renovação. É um momento de mudança. É um momento da gente se firmar nos nossos valores. Da gente tomar consciência de coisas que talvez a gente está fazendo, que precisa mudar, que precisa melhorar. Então a crise nos leva ao crescimento. Deixa eu repetir isso para você. A crise nos leva ao crescimento. E assim você não vai ter mais medo das suas crises, ficar preocupado, achar que está perdendo a fé, sobretudo quando a crise se relaciona à fé. Quando a gente tem crise de fé, o que a gente precisa fazer? Confiar ainda mais. Frei, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas atenção, a fé, ela se move a partir da razão, mas também da acolhida gratuita do mistério de Deus. Então, quando eu tenho uma crise de fé, eu preciso me colocar novamente dentro desta ótica do mistério, gente. Ter fé é acreditar sem ver. Ter fé é se lançar diante do mistério. Por isso é muito importante a gente partilhar, a gente conversar com alguém que vai poder lhe dar uma palavra, uma orientação, iluminar a sua vida. Uma pessoa de Deus, um sacerdote, uma irmã, um coordenador de pastoral, um amigo seu muito religioso, que vai poder lhe dar bons conselhos, lhe ajudar, lhe mostrar aquela luz no fim do túnel. É importante demais a gente partilhar o nosso momento, talvez a nossa crise de fé, sem medo, com confiança. Partilho e rezo. Ah, Frei, eu não estou sentindo nada, como é que eu vou rezar se eu estou em meio a uma crise de fé? Sabe que é nesta hora que a sua fé é provada, como ouro provado no fogo, como nos diz São Paulo? É a hora que você, mesmo sem sentir, você vai a Jesus, através da oração. Uma oração confiante, que quando a gente está orando ao Senhor, a gente sabe que Ele está nos ouvindo, mesmo se eu não estou sentindo. Eu estou numa crise de fé, mas o meu compromisso religioso, ele precisa ser mantido. Então eu preciso continuar em oração, sem vontade de orar, não estou com vontade nenhuma, mas eu preciso orar, eu preciso me colocar na presença de Deus, para que Deus possa fazer no seu tempo. Por isso é importante, diante de uma crise de fé, ter muita paciência. Eu conheci uma pessoa que quando qualquer outra pessoa que ia conversar com ela estava numa crise, e quando você falava para essa pessoa paciência, gente, ela se irritava tanto, ela não queria ouvir essa coisa de paciência de jeito nenhum. Mas não tem para onde correr, a gente precisa de paciência, de calma, um dia após o outro. Fazer a nossa parte, partilhar, conversar, orar mesmo sem ter vontade, colocar-se na presença de Deus e ter muita paciência. Ainda há pouco uma pessoa me falava, Frei, eu já vivi momentos de crise. Eu perguntei para ela, como que você superou o seu momento de crise? Eu superei confiando, fui, acreditei e as coisas foram acontecendo. Você está vendo? É assim mesmo, gente. Diante da crise, o que a gente vai fazer? Vai esperar. Esse irmão, ele esperou. E aí Deus foi fazendo, ele foi vendo as coisas melhorando, as coisas acontecendo. E qual foi a consequência disso? Ele voltou a crer. Que graça na nossa vida, gente. Paciência, calma, oração, colocar-se na presença de Deus e aí a graça acontece na nossa vida. Não tenha medo da sua crise de fé. Este é um momento de crescimento. Este é um momento de aprendizado, este é um momento de amadurecimento. Que Deus te abençoe nessa jornada da vida, do fortalecimento entre graça e pecado, lutando, vencendo, vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.